Estamos esse mês na terceira mensagem, a terceira palavra nessa série de mensagens, os encontros de Jesus. Fomos ricamente abençoados nas últimas 2 semanas através da nossa irmã lá de Samaria, aquela mulher abençoada. E hoje vamos ouvir também sobre um homem que foi citado nas Escrituras. Se você achou o texto bíblico, diga família. Se você não achou ainda, diga misericórdia. Eu não ouvi nenhuma misericórdia, então vamos fazer a leitura. Caso você não tenha achado ainda ou você não esteja com Bíblia, você pode acompanhar no telão junto conosco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor. Nós nos rendemos diante do Teu altar. Deus, nós Te pedimos agora, Senhor, que essa Tua presença que está nesse ambiente possa, ó Pai, vir ainda com maior intensidade sobre a nossa mente, o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, assim como o Senhor fez no capítulo 24 desse mesmo Evangelho, no versículo 45, que o Senhor também faça conosco, ó Pai, nessa noite, que o Senhor abra o nosso entendimento para nós compreendermos a Tua palavra. Usa a vida do Teu servo, Senhor, derrama da Tua graça nesse ambiente, que nós possamos, ó Pai, compreender ainda mais quem Tu és, que nós possamos entender ainda mais sobre o Evangelho, que nós possamos ser abençoados através da Sua santa palavra, e que nós possamos sair daqui totalmente diferente da maneira que entramos, ainda mais parecidos contigo, ainda mais crentes, ainda mais convictos de quem, ó Deus, nós somos diante de Ti, de quem o Senhor é para nós. Nós Te pedimos, ó Pai, que no nome de Jesus essa palavra encontre morada, essa palavra encontre, ó Deus, guarita nos nossos corações, que no nome de Jesus nós possamos ser terra boa, que o Teu Espírito Santo possa fluir, ó Deus, Ele possa, ó Pai, semear essa palavra e gerar frutos, ó Deus, através dela. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, é assim que nós te oramos, amém e amém. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Estamos aqui diante de um dos vários, das dezenas de encontros especiais que Jesus teve na sua vida, no seu ministério, aqui nas Escrituras citadas. E a gente está vendo a história de um homem chamado Zaqueu. Talvez você já tenha conhecido essa história, talvez você já tenha ouvido falar. Esse é um dos encontros, um dos mais famosos que Jesus teve, devido no nosso século atual, músicas terem sido compostas através dessa passagem, com o nome de Zaqueu, né? E até o povo do mundo conhece. Pessoas que nem são da igreja conhecem aquela canção que fala sobre Zaqueu, uma linda canção. E muitos conhecem essa passagem.
Eu gostaria que você olhasse para ela e você começasse a pedir discernimento ao Espírito Santo. Porque existem coisas que os sábios desse mundo, mesmo eles lendo as Escrituras, eles não conseguem discernir, porque existem verdades, mistérios escondidos, riquezas insondáveis que se discernem espiritualmente. E o Espírito Santo muitas vezes decide revelar aos simples aquilo que ele não revela aos sábios. E eu creio que nós nessa noite podemos ser impactados através dessa palavra, através daquilo que o Espírito Santo tem a falar conosco. Você crê nisso? Diga amém. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: meu irmão, essa palavra é para você, hoje à noite. Amém? Isso, termina com um sorriso. Amém, coisa linda. Meus irmãos, pedindo que você volte os seus olhos para o versículo 1, indo direto ao ponto aqui. No versículo 1, Lucas ele vai trazer a seguinte expressão: entrando em Jericó. Está falando aqui de Jesus. Jesus estava vindo da região, da divisa da Galileia com Samaria, regiões ao norte, subindo. Jesus ele veio ali da Judéia, começou a subir para cumprir o seu ministério ao norte. Quando chega ao norte, na região da Galileia, é onde ele dedica a maior parte do seu ministério, a maior parte das curas, milagres, você vai ver na região da Galileia, Cafarnaum, toda aquela região ali que fica bem ao norte. Jesus exerce o seu ministério e agora ele começa a descer mais para o sul, em direção a Jericó, e depois de Jericó ele está indo para Jerusalém. Jericó é um caminho de passagem, é uma cidade que ele só vai passar para chegar em Jerusalém. Ele decide percorrer pela costa do Rio Jordão, descendo, e ele passa por Jericó. Só tem uma estrada. Se ele foi pelo Rio Jordão, ele só pode passar por Jericó. Não tinha outro caminho para chegar em Jerusalém. Você conferir lá nos mapas bíblicos, você vai ver muito bem isso. Se sua Bíblia tem lá no final aqueles mapas, você consegue conferir isso, essa informação. Quando Jesus vem, que ele começa a descer da Galileia, de Samaria, você vê que entre a Judéia e a Galileia está Samaria. Mas no caminho de descida, ele não passa por Samaria. Porque Samaria era necessário passar quando ele estava iniciando seu ministério. Foi as duas palavras dos últimos 2 domingos, que foi exatamente o texto onde nós vimos que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus começando seu ministério, ele se revela a uma mulher, e para uma mulher samaritana, ele se revela a primeira vez como sendo o Messias. O caminho de volta agora ele não faz mais passando por Samaria. Isso nos mostra que Deus é um Deus de segundas chances, mas também Deus é um Deus de oportunidades. Pessoas muitas vezes perdem oportunidades de estar com Jesus, achando que terão outras, mas muitas vezes não tem, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus desce para Jericó, fazendo outro caminho, e agora ele está indo em direção a Jerusalém para quê? Para morrer. Ele está indo para cumprir as profecias que estão na palavra do Senhor sobre ele mesmo. Então ele está indo para Jerusalém como um cordeiro caminha para o abatedouro. Está próximo da sua morte. Está próximo da sua crucificação. Se você vê bem, estamos no capítulo 19. No capítulo 23, 24, Jesus já está morrendo e ressuscitando. Então está muito próximo de Jesus morrer. Ele está chegando em Jerusalém, mas antes disso ele passa por Jericó. E está dizendo que ele entrando em Jericó, ele está na margem da cidade. Jericó era uma cidade que era muito conhecida, era uma metrópole naquela época. Jericó era uma cidade riquíssima. Se essas cidades fossem comparadas com os bairros, as grandes cidades do Brasil, um dos bairros mais famosos que tem são os Alphavilles. São bairros onde grande concentração de renda, pessoas ricas moram nesses bairros. Então, Jericó era uma cidade como essa. Jericó era uma cidade muito rica, que pessoas muito ricas viviam lá.
porque lá tinha uma alfândega. Como só tinha um caminho para ir para Jerusalém, então lá era um lugar de coleta de impostos. Então aquela cidade tinha um grande fluxo de dinheiro. E você vai importante. Mas está falando que Jesus, ele atravessava a cidade. Eis que um homem, versículo 2, se você puder olhar comigo. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Eu acho lindo essa forma das escrituras, essa forma da linguagem das escrituras. Se nós fôssemos falar a mesma coisa, a gente ia dizer, lá em Jericó tinha um homem, né? Com sotaque bem nordestino. Mas a Bíblia, ela é bem poética, né? Eis que havia um homem, eis que um homem chamado Zaqueu. Tinha um homem naquela cidade, mas ele foi definido por duas expressões. Primeira, pelo cargo dele. Segundo, por uma característica muito forte. Geralmente é assim que nós definimos as pessoas. Fulano de tal, aquele que é desse jeito. A característica mais forte da personalidade, do caráter, ou talvez uma posse que ele tenha. Quando a gente estava aqui em João Pessoa, quem mora aqui em João Pessoa há muito tempo, vai lembrar que há uns 20 anos atrás, antes da gente ter uma grande concentração de pessoas ricas na cidade, porque hoje João Pessoa, você não consegue identificar mais quem é rico e quem é pobre. Tem muito rico aqui em João Pessoa. Grandes marcas importadas de carro, grandes construtoras da nossa cidade, mercado imobiliário aquecido. Você vai ali no apartamento, tá quanto apartamento? 1,5 milhão. Aí você é o quê? É o prédio todo? Não, é só um apartamento, é 1,5 milhão. Aí você dá uma meia volta, obrigado, tudo certo, você sai educadamente. Porque a cidade cresceu, tem muita gente rica. Mas há 20 anos atrás, eu era um jovem, né, pequeno ali, criança, e a gente é apaixonado por carro. Se você perguntasse assim, quem era o homem rico de João Pessoa, era quem? O dono do Shopping Manaíra, né? Não tinha nem Shopping Mangabeira na época. É o dono do Shopping Manaíra. Não, o dono do Shopping Manaíra. Se você via uma Ferrari passando em João Pessoa, então o dono do Shopping Manaíra. Porque só tinha Ferrari o dono do shopping. Para os apaixonados por carro, tinha o famoso Audi TT, que só quem tinha em João Pessoa era o dono do Shopping Manaíra. Então a gente identificava rapidamente. Era fácil. Da mesma forma, era Zaqueu. Zaqueu, quando o escritor, chamado Lucas, que era um cientista, estudioso, ele define Zaqueu, ele define como? Rico. Quem é Zaqueu? Rico. Um homem de posses, um homem muito rico. Para um homem ser definido pela riqueza é porque ele tem muito dinheiro. Se pegar uma pessoa que tem mais dinheiro na igreja, a gente não chama ele de rico. Quem é rico é quem é rico mesmo. Não tem, nada para ele é um problema, porque ele tem dinheiro. Zaqueu é definido pela sua riqueza. A Bíblia traz mais uma informação que é o seu cargo. Ele era chefe dos publicanos, ou maioral dos publicanos. E essa é uma informação muito importante, meus irmãos. Porque quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram judeus. Então a gente está aqui em cidades judaicas, um povo judeu, mas dentro do povo judeu tinha uma divisão. Tinha o judeu e tinha o publicano. O publicano, ele era o famoso traíra. O publicano, ele era o que virou a casaca. Nesse caso especificamente, o publicano era aquele que tinha decidido servir ao imperador de Roma. O publicano era aquele que tinha decidido servir aquele que estava escravizando o povo. Então, o Império Romano tinha dominado o povo de Israel. Toda a região Judéia, Samaria, Galileia, era dominada pelo Império Romano. E os publicanos eram os judeus que decidiram servir aos que estavam escravizando, aos escravizadores. Então imagine só, era o traíra.
Era alguém que o judeu, que era judeu, ficava olhando assim: rapaz, como é que pode? O Império Romano está aqui massacrando a gente com impostos e tu ainda vai trabalhar para eles. Era o famoso babão, no sentido mais chulo da palavra. Era o babão que trabalhava pelo escravizador. Era o X9. Era os publicanos. Então, o judeu tinha um ódio do publicano. Imagine só, ver um publicano na rua, eles eram cuspidos, eles tinham que andar com segurança. Porque eles eram cuspidos, o povo jogava pedra, jogava fruta velha neles. Eram esculachados, ninguém gostava. E para você ver, Mateus, um dos discípulos de Jesus, era um publicano. Mateus era um coletor de impostos. Por isso que ninguém gostava de Mateus. Ninguém, imagina você ser um publicano. Agora imagina você ser o chefe dos publicanos. Você ser o maior dos publicanos naquela região. Tentando comparar aqui, é como se no nosso Brasil, a gente teve uma operação chamada Lava Jato. Onde pegou um monte de gente, político, que estava o quê? Roubando do povo brasileiro. É a mesma coisa. Era o povo que está... É povo que nem a gente, é povo brasileiro. É da nossa raça. E eles estavam roubando do nosso bolso. Se você visse um caba daquele no meio da rua, se você não fosse crente, você linchava um caba daquele. Aquele cara ali é um assassino, porque ele tirou dinheiro da saúde, ele tirou dinheiro da educação, ele tirou dinheiro da Petrobras, de todo canto, dos combustíveis, e roubou e botou no bolso dele. Agora imagina agora o chefão da Lava Jato. Tenta imaginar agora o chefe dos ladrões do Brasil. Eu não vou dizer o nome. Você aplique aí o nome, está sendo gravado, pelo amor de Deus. Imagina agora o chefe dos ladrões do Brasil. É uma pessoa benquista? Imagina agora esse cidadão, o chefe dos ladrões do Brasil. Aquele que tira dinheiro do povo. Para você entender, o Império Romano, ele dizia assim para os publicanos: ó, Zaqueu, eu quero X reais todo mês. Tu tem que me pagar esse imposto. Agora, quanto tu vai cobrar do povo, aí é contigo. Então, o que é que os publicanos faziam? Eles precisavam pagar X. Mas eles, se quisessem naquele mês, eles cobravam 3X. Eles cobravam 5X. Eles pagavam o Império Romano e o resto ia para onde? O bolso deles. E o Império Romano não se importava. O que é que o Império Romano queria? X. Então eram homens riquíssimos. Zaqueu era um homem rico. Estou contextualizando para você entender. Porque quando a gente entende o contexto, a gente olha o texto de outra forma. Imagine agora, sempre que eu falar Zaqueu, imagine o chefe dos ladrões do Brasil. Esse homem, versículo 3, isso aqui, meus irmãos, é uma informação totalmente importante. Procurava ver quem era Jesus. Algumas versões diz, queria conhecer quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Meus irmãos, imagina um anãozinho no meio da multidão. Mas um anãozinho, quando ele é bem quisto, a gente até abre caminho para ele, né? Ô, meu cidadão, pode passar, pelo amor de Deus, fica à vontade. Agora imagine um anãozinho que ele é um ladrão, você não gosta dele. Ele é o chefe dos ladrões, você ia deixar ele passar? Não. Sai daí, rapaz. Então, se ele fosse enfrentar a multidão, como ele era pequeno, ele primeiro não ia conseguir. Segundo, era capaz dele ser lixado no meio da multidão. Mas havia nele um desespero. Ele queria conhecer Jesus. Meus irmãos, a gente tem que aprender com Zaqueu. Porque muitos naquele momento estavam indo em direção a Jesus por aquilo que Jesus podia oferecer.
Jesus já tinha multiplicado pães e peixes 2 vezes. Jesus já tinha feito muitos milagres. Jesus já tinha feito muitas curas. A fama de Jesus já tinha se espalhado. A gente está aqui, meus irmãos, no finalzinho do 3º ano de ministério de Jesus. Jesus já era famoso. Onde ele chegava, a notícia que ele vinha, já vinha antes dele. O povo se preparava. Que nem hoje nas redes sociais. Lula vai vir, aí o povo vai lá. Todo mundo para as ruas, meu amigo. É polícia, é gente. Bolsonaro vai vir, pronto. Lasca tudo aqui, mercado de Mangabeira. Fica tudo intransitável, porque o povo vai para lá. Do mesmo jeito, Jesus está vindo. Eita, todo mundo saía, ia para... O povo ia para a beira da cidade. O povo saía da cidade para ser os primeiros a receber Jesus. Você tem noção aqui do que está acontecendo? Então havia um desespero. As pessoas queriam, mas muitos queriam pelo que ele tinha a oferecer. Será que ele vai multiplicar? Será que ele vai encher o bucho da gente hoje? Mas Zaqueu, apesar de ser um homem completamente pecador, apesar de ser um ladrão, ele queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer por quem Jesus era. Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Como eu disse a vocês, meu irmão, só tinha uma estrada. Se só tem um caminho, você sabe que Jesus iria passar por ali. Zaqueu já sabia que Jesus ia passar por ali. Como ele não conseguia enfrentar a multidão, ele foi para um ponto mais distante, sabendo que Jesus ia passar por ali, porque só tinha aquele caminho, e ele sobe num sicômoro. Na sua Bíblia pode ter também, em outras versões, uma figueira brava. Era uma árvore de grande porte, que suas galhas eram tão grandes que chegavam perto do chão. Zaqueu sobe, para você ver. Mas pare bem comigo. Uma coisa é a gente ler esse texto e imaginar que alguém está subindo numa árvore para ver alguém famoso. Como a gente vive num contexto nordestino, se você vê isso em João Pessoa, se você vê isso no interior, é até comum para a gente alguém subir numa árvore. Mas pense agora, alguém que é rico. Pense agora que o chefe dos ladrões do Brasil, você imaginou um nome quando eu disse isso. Esse homem que você imaginou, ele anda de short e bermuda? Não. Ele anda com roupas finas. Sim ou não? É terno, é gravata, anda alinhado. O homem é rico. Imagina um homem rico com vestes ricas subindo numa árvore. Isso é comum? Nem aqui em João Pessoa é comum, meu. Nem em Piancó é comum. Imagine lá em Jericó. Não era comum. Zaqueu sobe no árvore. Você vê o desespero. Meus irmãos, para fazer isso ele teve que vencer muitas coisas. Ele venceu o orgulho. Imagina um homem sendo rico. A gente que nem é, para não chamar a gente de pobre, a gente que está na classe média, seja qual seja o nível que for, a gente às vezes, eu não vou me passar isso não. Se eu falar isso para Camila em casa, ela endói. Sobe na árvore aí, Camila. Eu vou subir no ar. Vou me passar a isso? Vai não. Zaqueu, ele vence o orgulho, meus irmãos. Ele vence a vergonha. Ele vence muitas coisas. Isso cabe uma reflexão aqui para nós nessa noite. O que é que tem servido de barreira para você chegar até Jesus? Será que é o orgulho? Será que é o dinheiro? Zaqueu era um homem rico, meus irmãos. Eu subi numa árvore, vou nada. Ele servia a Mamon, o deus do dinheiro. Isso era um ídolo na vida dele. Ele teve que vencer um ídolo. Ele teve que vencer o orgulho. O que é que você precisa vencer para chegar até Jesus, meu irmão? Será que é o amor às coisas? Será que é o amor ao dinheiro? Será que é o amor aos prazeres?
O que é um empecilho na tua vida você chegar até Jesus? Que você precisa vencer. Hoje é uma noite de você vencer isso. Será a timidez? Será a vergonha? Se você soubesse que Jesus iria passar aqui em João Pessoa, será que você ia, meu irmão? E o que é que você iria fazer para chegar até ele? Será mesmo que você iria vencer essas barreiras que se colocariam à sua frente? Zaqueu venceu. A gente costuma falar mal dele, mas eis uma característica boa: esse homem foi persistente, e ele estava indo com um objetivo: eu quero conhecer Jesus. O texto não fala que ele estava indo para ter mais dinheiro, para aplicar na bolsa de valores de Jesus, não. Ele não estava indo para ter uma cura para a família, também não está dizendo isso. Zaqueu podia ser um homem enfermo. Será que ser de baixa estatura significava que ele era um anão? Ele podia pedir para ser curado do ananismo, mas ele não foi para Jesus por causa disso. Ele foi porque ele queria conhecer Jesus. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Meus irmãos, primeiro está dizendo que Zaqueu subiu depressa numa árvore. Para um cara que é rico, que não tem costume de subir em árvore, subir rápido é um perigo. Descer rápido, pior ainda. Então você vê o nível do negócio. E ele recebeu Jesus com alegria. Agora eu quero chocar você. Se você está conseguindo imaginar essa pregação junto comigo e aplicá-la para os nossos dias, imagine Jesus chegando em João Pessoa. Há 20 anos atrás, onde o homem mais rico era o dono do Shopping Manaíra. E quando Jesus chega na beira de Bahia ali, entrando, ele vê o dono do shopping em cima da árvore, e ele diz: desce daí, Robertinho, que hoje eu vou dormir na tua casa. Congela esse momento. O que é que nós iríamos pensar? Jesus vem para João Pessoa, pronto, vai dormir na casa do rico, quer dinheiro, vai roubar junto com o Zaqueu, vai botar dinheiro no bolso. Olha o versículo seguinte, versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Será mesmo que a gente não ia pensar a mesma coisa? Será que a gente não iria murmurar do mesmo jeito? Também para dormir com os ricos é fácil, Jesus. Quero ver dormir comigo lá em Mangabeira. Será mesmo que a gente não iria pensar isso, meus irmãos? Agora, vamos ampliar um pouco o negócio. Vamos imaginar aquele homem que você está pensando, o chefe dos ladrões do Brasil. Vamos imaginar que ele tem uma casa aqui em João Pessoa. E Jesus está entrando em João Pessoa e diz: ei, eu vou dormir na tua casa hoje. O que é que nós iríamos pensar? Na casa desse cara? Esse cara roubou a gente, Jesus. O senhor está doido, é? Vai dormir na casa dele. Sabe por que a gente pensa isso, meus irmãos? Porque a gente vem debaixo de um jugo de algo chamado religiosidade. E quem está debaixo do jugo da religiosidade pensa que o quê? A gente tem que ser santo para poder receber Jesus. Jesus não durma na casa desse homem não. Você é um pecador. Ou seja, o senhor deveria dormir na casa de quem? De um homem santo. Durma na casa do pastor Djalma. Durma na minha casa. Mas o evangelho, Jesus já vinha dizendo isso, os apóstolos disseram isso, que não é por obras, não é meritocrático, não é porque você é uma pessoa boa que você recebe Jesus na sua casa. Jesus, ele veio para os perdidos,
Ele veio para os pecadores, Ele veio para os enfermos, Ele não veio para os sãos. Ele veio para os que estavam à margem da sociedade. E eu não estou falando aqui financeiramente. Zaqueu era um homem que estava à margem da sociedade. Ele estava muito distante de Deus, porque aquele homem realmente era um pecador. Mas não, ele não precisa ser santo para receber Jesus na sua casa. É exatamente o fato dele ser um pecador que ele recebe Jesus na sua casa. Porque Jesus não precisava do dinheiro de Zaqueu. Jesus não precisava da companhia de Zaqueu. Jesus queria transformar a vida de Zaqueu. Existia ali um homem pecador que carecia da graça de Deus. E ele disse: Zaqueu, eu hoje vou derramar de graça na tua vida. Eu vou deitar, eu vou habitar na tua casa hoje. Convém que eu fique lá. Convém que eu fique lá. Era exatamente porque ele era um pecador e não porque ele era um homem santo. Meus irmãos, você não foi a pessoa que encontrou Jesus, não. Foi Jesus que te encontrou. Se fosse o contrário, se fosse você que tivesse encontrado Jesus, a glória era sua. Por isso que a Bíblia diz: não é por obras, para que ninguém se glorie. Se não seria mérito meu, seria mérito seu. Não, eu nasci numa família boa, numa família cristã. Ralei, e eu conquistei a salvação. Discurso bom, discurso interessante, até mesmo sedutor aos ouvidos, mas não funciona assim, meus irmãos. Deus, Ele tanto salva o filho do crente, como Ele também salva o filho do traficante. Deus tanto salva aquele que aparentemente é uma pessoa boa, como Ele salva também aqueles que estão presos agora. Presos por causa de pedofilia, por causa de assassinato, por causa de corrupção, porque são ladrões, porque são assassinos. E Jesus salva eles porque Ele quer, não é pela beleza do pecado. Porque você era um mentiroso e agora quem é um assassino é mais pecador que você. Não tem nada a ver, meus irmãos. É pura graça. O que é que a religiosidade faz, meu irmão? Ela afasta Jesus da tua casa. E o que é que a graça faz? Ela atrai Jesus para a tua casa. Todos que viram isso murmuravam: o Senhor está se hospedando com um pecador. Que palhaçada é essa, Jesus? Meus irmãos, se Jesus viesse nos nossos dias, nós não ficaríamos chocados somente com um acontecimento como esse, mas com vários. Jesus se sentaria na mesa junto com Bolsonaro. Jesus se sentaria na mesa junto com Lula. Jesus se sentaria na mesa junto com João Azevedo. Para os nossos dias era a mesma coisa aqui. Governador, pode descer da árvore. Hoje eu vou dormir na Granja Santana, junto com o senhor. Com o governador? Eu assumo, meu irmão, talvez eu iria pensar isso. Oxe, isso não é Jesus não, isso é o anticristo. Está indo falar com os políticos. Dinheiro. Será mesmo, meu irmão? Entre mentes, versículo 8, por favor. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Meus irmãos, enquanto esse homem estava na árvore, quando Jesus disse Zaqueu, desse momento até o momento de Zaqueu se levantar, algo aconteceu ali naquele lugar. Sabe o que foi, meus irmãos? A presença do Eterno, o Cordeiro Imaculado, o Santo Cristo estava entrando na casa de Zaqueu. E houve ali naquele lugar um encontro pessoal e genuíno com Zaqueu. E um encontro pessoal e genuíno com Jesus gera arrependimento.
Sabe o que é arrependimento, meus irmãos? É isso que aconteceu agora no versículo 8. Arrependimento não é culpa por um pecado. Arrependimento não é remorso por alguma coisa que você fez. Não, não é. Sabe o que é arrependimento? Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Sabe o que Jesus responde? Olha o versículo 9. Houve hoje salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Sabe qual é o indício da salvação, meu irmão? É arrependimento. E sabe o que é arrependimento? É você ser transformado no oposto do que você era. Grave bem isso. Zaqueu era um ladrão, era um corrupto. Zaqueu era o chefe dos ladrões, para ser mais exato. Enriqueceu à custa dos pobres. Enriqueceu à custa do povo dele. Que homem mau. Mas a fortuna desse homem era tão grande que ele disse: eu vou dar metade aos pobres. E se eu roubei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Lembre-se que ele só tem metade da fortuna agora para restituir 4 vezes mais aquilo que ele roubou do povo. Mas por que 4 vezes mais? Se a gente voltar lá para o Antigo Testamento, para a lei judaica vai dizer, Deus diz para o povo, lá no Antigo Testamento, se você roubar um boi de alguém, você tem que dar 2 bois de volta. Se você roubar o escravo de alguém, você tem que dar 2. Você tinha que dar em dobro se você tivesse roubado algo. Sabe o que é arrependimento genuíno, meus irmãos? Sabe o que é um encontro com Jesus? É você nem se importar com o mínimo. Eu não vou dar 2 não, eu vou dar 4 vezes mais. Era para dar 2, eu vou dar 4 vezes. Porque eu não me importo de fazer a mais para o meu Deus. Eu não quero ser medíocre. Eu não quero fazer somente o que Ele pede. Zaqueu, meus irmãos, impressionou aqui. Jesus declarou na hora: houve salvação nesta casa. Zaqueu foi como aquele que Paulo vai falar lá em Romanos. Se você fizer apenas o que Jesus mandou nessa terra, você é o mais miserável de todos os homens. Você é medíocre demais. A gente tem que fazer a mais. E Zaqueu entendeu isso no primeiro dia dele de crente. Eu vou restituir 4 vezes mais quem eu roubei. Que coisa linda, meus irmãos. Que cenário é esse? Isso aqui é conversão. Não é como esse povo que hoje em dia é modinha de dizer que virou crente. Aí o cantor lá canta prostituição o tempo todinho. Aí pronto, virou crente. E continua cantando prostituição. Como assim? Mas cadê o arrependimento, meus irmãos? Mas não vamos falar dos outros não, que a gente está aqui para falar da gente. E nós? Quem era você antes de Jesus? Ei, não, mas não pense com o pensamento da religiosidade, não. Se você pensar com o pensamento da religiosidade, quando os outros começam a confessar o pecado, você se espanta. Mas você não tem que se espantar não, meu irmão. Porque nós éramos ex-viciados aqui, ex-alcoólatras, ex-prostitutas, ex-viciados em pornografia, ex-pedófilos, ex-assassinos. Teve uma imersão desse que a pessoa me procurou, começou a confessar um monte de assassinato na minha frente. Aí eu, eita Jesus, eu não sabia nem o que fazer na hora. Glória a Deus, meu irmão. Mas foi transformado, né? Amém. Glória a Deus. Me dê um abraço aqui, eu sou seu amigo, viu? Coisa linda. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Vixe, assassino. E quem era você, meu irmão? Eu não fazia nada demais, cara. Eu era uma pessoa muito boa.
talvez você esteja olhando o evangelho pelo olhar meritocrático, das obras. Não, era uma pessoa muito boa. Quem era você antes de Jesus? Sabe o que é arrependimento? É ser transformado de um ex-ladrão agora para um abençoador de vidas. Um ex-corrupto para alguém extremamente generoso. Alguém que servia ao Deus do dinheiro, que idolatrava a Mamon, e agora pouco se importa com dinheiro. É para devolver, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu não sei o que você era, meu irmão, e também não estou interessado em saber. Mas Jesus sabe quem você era, e Ele quer te transformar num ex-prostituta para uma pessoa que vai cuidar das prostitutas hoje, que vai alcançá-las, de um ex-alcoólatra para ajudar outros. Eu amo ver histórias de transformação. Eu quero honrar nessa noite. Ele nem está aqui, ele estava no culto da manhã e eu nem honrei ele na manhã. Quero honrar na vida do nosso líder, irmão Fábio. Um ex-tudo, um ex-louco. Era louco no mundo, perdido, instrumento de Satanás. Um ex-viciado. E sabe o que ele é hoje, meus irmãos? Ele é líder da rede de homens dessa igreja. E ele ajuda outros homens a se libertar disso. É isso que Jesus faz. Oh, meus irmãos, isso é lindo demais. E eu estou aqui para perguntar a você, quem era você? O que você é ex? Eu não estou falando de relacionamento. Você é ex o quê? E o que é que você é hoje? Parece que você era um ex, aí tem gente que, não, eu me converti. Aí parece que está em cima do muro. Você tem que ser alguém ativo no reino. Ganhe pessoas para Jesus, meu irmão. Vai em busca dos perdidos. Restitua 4 vezes mais. Se você serviu a Satanás tanto tempo, dê o gás agora para servir a Deus. Ele merece o seu serviço e a sua adoração. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios feitos a mim? Eu vou me entregar a esse Deus e eu vou fazer de tudo por Ele. Isso é o Evangelho. Isso é arrependimento. Será mesmo que você se arrependeu, meus irmãos? Será mesmo que houve arrependimento? Porque se não houve mudança, não houve arrependimento. E se não houve arrependimento, não houve salvação. E tem gente que está dentro da igreja, que esse é o pior, que acha que é crente, acha que está vindo para a igreja e está tudo certo, e na verdade está longe de Deus. A gente vê que esse é o pior, porque Deus tem raiva, Deus tem nojo daquele que está morno, perdão. Quem dera você tivesse frio ou quente, mas você está morno. Parece assim, pensa numa pessoa que eu tenho raiva é quem está morno. Dá vontade de meter um cacete num caba desse. Jesus está a ponto de... É tanta raiva que ele vomita da presença dele. Sai daqui! É quem está se enganando e está querendo enganar Jesus dentro da igreja, achando que está servindo a Ele, meus irmãos. A Bíblia não vai falar de homens que tiveram encontros verdadeiros com Jesus e ficaram sentados na cadeira. Não vai falar disso. Teve um encontro com Jesus e foi restituir. Teve um encontro com Jesus e ganhou uma cidade para Jesus. Teve um encontro com Jesus e está amanhã de noite no treinamento de líder de células para ganhar outros para Jesus. São os indícios. São os sinais. Estou falando alguma coisa errada aqui, meus irmãos? O que é o empecilho para você buscar Jesus? Qual é o empecilho para você se relacionar com Jesus todos os dias?
Nosso pastor, ele tem pregado dia após dia aqui, meus irmãos. Leia a Bíblia e ore todos os dias. Leia a Bíblia e ore todos os dias. E a gente vê, aí recebe pessoas aqui, aconselhamento. Sim, mas vamos lá. Calma, antes disso, como é que está a tua leitura bíblica e tua oração? Passa-se os tempos e as pessoas com dificuldade de fazer o simples. Mas qual é a dificuldade? Zaqueu também tinha. E ele venceu. A gente também pode vencer, meu irmão. Qual é o ídolo que nos impede de relacionar com Jesus? Qual é o problema? Qual é a situação? Qual é o desejo? Qual é aquilo que está tomando o trono da nossa vida? O que é, meu irmão? Isso pode ser vencido. E o Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele não nos permite fazer isso sozinho. Ele vem junto com a gente para que a gente vença esse gigante, esse ídolo, essa dificuldade. Que Deus é esse? Ele vem para nos ajudar a chegar até Ele. Que Deus é esse? Foi esse Deus que Zaqueu ouviu falar. Foi esse Deus que Zaqueu, antes de Jesus chegar em Jericó, Jesus, oxe, eu quero conhecer esse Jesus. Do mesmo jeito que Zaqueu, teve outra pessoa. Se você voltar a sua Bíblia uma página, no capítulo 18, os finaizinhos. Se não tivesse divisão de capítulos, os dois textos estariam juntos. O cego de Jericó. Ele ouviu falar que Jesus iria passar por ali. Quando Jesus está passando, ele pergunta: quem é que está passando? É Jesus. É Jesus. Ele se levanta. Alguém à margem da sociedade. Esse literalmente. É Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego, fica na tua. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ter um encontro contigo. Jesus, olha para mim. Oh, meus irmãos. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Jesus fez questão, eu acho que isso foi totalmente estratégico. Jesus fez questão, na mesma cidade, uma cidade com uma desigualdade social tremenda, talvez a maior da história. Ele fez questão de curar o homem mais rico da cidade e fez questão de curar o mais pobre. Que Deus é esse? Meus irmãos, que Deus é esse? Na mesma cidade, olha o paradoxo. Porque para Deus não importa a sua conta bancária, a sua vestimenta, a sua joia, a sua beleza, o seu exterior. Ele está preocupado com a tua condenação. Ele está preocupado com o teu coração, com a tua alma, de você ir para longe dele. E Ele quer te restaurar, te libertar, te salvar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me olha aqui, Senhor, me olha aqui. Opa, eu cheguei, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Ah, pois veja, a tua fé te curou. Eita, que coisa linda. No mesmo caminho, Zaqueu, desce daí. Eu vou ter na tua casa hoje. Um encontro maravilhoso. Zaqueu se levanta. Senhor, não importa o que eu fiz, eu hoje vou dar metade do que eu tenho, e a outra metade eu vou devolver a qualquer pessoa que eu roubei 4 vezes mais. Sabe o que Jesus faz, meu irmão? Quando Ele entra na nossa vida, Ele muda tudo de lugar. Do mais pobre ao mais rico, ambos tinham um vazio no coração. Dostoiévski disse que o homem, ele tem um vazio no peito, um vazio no coração. E esse vazio é do tamanho de Deus.
Sendo que quando Jesus chega, tem gente que tem um vazio pequeno, tem gente que tem um vazio enorme. Não importa o tamanho do vazio. Jesus vai chegar e ele vai entrar naquele espaço. Mas quando ele entra, ele começa a mudar as prioridades. Ele começa a tirar as coisas. Ele começa a arrumar a casa. Eita, ele começa a tirar o entulho. Ele começa a tirar o lixo. Ele tira até aquele móvel que aparentemente era bonitinho, mas não agrada a ele. Sai, tira. Porque ele quer ser o rei dessa casa. Ele quer ser o rei desse coração. Ele quer o teu coração por inteiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças. Amai ao Senhor dessa forma. É isso que Jesus quer. Mas o que foi, meus irmãos, que esses homens ouviram? O mais pobre, ou um dos mais pobres da cidade, e o mais rico da cidade, o que fez eles irem para fora da cidade para buscarem Jesus? Eles ouviram o que nós também ouvimos. Eles ouviram o que estava sendo feito por Jesus. Eles ouviram o que os profetas tinham dito. Desde Gênesis 3,15, Deus tinha começado as profecias sobre esse Cristo. Virá aquele, quando Adão e Eva tinham feito a besteira de terem pecado, Deus faz o segundo derramamento de sangue da história. Ele mata um animal. Desse animal ele tira o couro e faz vestes para Adão e Eva. Isso, o nome disso é expiação. Animais eram mortos agora por causa dos nossos pecados, mas os animais não satisfaziam a sede de um sangue de um Deus que disse: se você comer do fruto, você vai morrer. Se foi um ser humano que pecou, é um ser humano que tem que morrer. Então os animais eram transitórios, era só por um tempo. Tinha que vir aquele, como ele profetizou em Gênesis 3,15, que vai vir, vai pisar na cabeça da serpente. Moisés profetizou sobre ele. Isaac, no alto daquele monte, foi uma ilustração de quem seria Jesus. Os profetas profetizaram sobre o Messias, o menino Jesus, porque um menino se vos deu, um filho se vos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele virá e ele satisfará a ira de Deus. Ele vai vir e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. João Batista falou sobre ele e disse: vai vir aquele que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. E quando João Batista testifica essa pessoa, ele olha para o Jordão, Jesus entrando, e eu acho que esse é o momento mais messiânico de toda a Bíblia. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre ele que eu estava falando, foi sobre ele que Isaías falou, foi sobre ele que Jeremias falou, foi sobre ele que todos os homens da Bíblia falaram. É ele, é por ele. Jesus vive o seu ministério, meus irmãos, e por isso Jesus teve que vir em forma humana. Jesus não podia vir em espírito. Espírito não se mata. Éramos nós que tínhamos que morrer. Éramos nós para estarmos naquela cruz e descermos para o inferno. Mas Ele vem, meus irmãos, o Deus poderoso, aquele que criou todas as coisas, se passou, se humilhou. Ele desceu ao mais baixo nível de vergonha e se fez humano.
humano. Ele permitiu que uma pecadora limpasse o seu bumbum. Ele se permitiu ser contaminado por doenças. Ele se permitiu ser educado por alguém, levar repreensões. Porque criança é criança, e Jesus foi criança, irmão. Faça isso não. Imagina o Criador de todas as coisas levar um grito de homem e mulher. Crescer, se desenvolver, até chegar o momento de exercer o seu ministério. Ele fez muita coisa. A própria Bíblia vai dizer, se fossem escritos tudo que Jesus fez, todos os acontecimentos, não caberia em nenhum livro. Foi muita coisa, a gente só tem aqui o vislumbre de um percentual muito pequeno das coisas que ele fez. Ele exerce o seu ministério. E agora, ele sim é o Cordeiro perfeito. Porque é um ser humano que tem que morrer. É um ser humano que tem que morrer. Mas eu não posso morrer por Luísa, porque eu já tenho os meus pecados. E eu tenho que pagar pelos meus. Luísa vai morrer, vai pagar pelos pecados dela. Teve que vir aquele sem pecado, o Cordeiro perfeito. Por isso que a expressão maravilhosa que João Batista diz, eis o Cordeiro. Ele está dizendo, meus irmãos, eis o sacrifício para morrer no nosso lugar. Eis aquele que ele tinha que vir, senão a gente não tinha salvação. Eis o Cordeiro, é Ele. Ele morreu a nossa morte, de maneira vicária e substitutiva. Ele morreu a nossa morte naquela cruz do Calvário, no Gólgota. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu o que era para a gente sofrer. Jesus morre. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas ele não disse isso apenas. E algo que ele não deixou para os discípulos falarem, algo que ele não deixou para os profetas falarem, ele mesmo que falou: tetelestai, está consumado. Eu satisfaço a ira do Pai. Está consumado. Tetelestai. Porque agora, diz as Escrituras, nós não ouvimos mais por profetas. Nós ouvimos da boca do Filho. A revelação vem agora da boca do Filho. Tetelestai. Meu Deus, que coisa linda. Esse é o Jesus que Zaqueu e que o cego de Jericó estavam ouvindo falar. É Ele. Eis o Cordeiro. Ele já multiplicou pães, Ele curou paralíticos, Ele curou cegos, Ele curou leproso. Ninguém cura uma lepra, mas Ele curou. Ele ressuscitou um homem. Não, mas até o terceiro dia acontece de voltar à vida. Não, mas ele fez questão de ser no quarto dia. Já estava fedendo e ele ressuscitou Lázaro. Eita, ele ressuscitou uma menina. Já estavam chorando o velório dela já. E ele ressuscitou ela. É esse Jesus, ele está vindo. Ele vai passar aqui em Jericó. Eu vou lá. Eu quero conhecer esse Jesus. Meus irmãos, se nós soubéssemos hoje que Jesus iria passar por aqui nessa noite, o que é que nós iríamos fazer? O que é que nós iríamos pedir? Há uns meses atrás, André estava pregando sobre Zaqueu na Rede 11. Palavra abençoada, como nós somos alimentados naquele dia.
E ele fez essa pergunta: se Jesus passasse aqui em Mangabeira hoje, o que é que você iria fazer? Eu me constrangi, porque o primeiro pensamento foi: eu já tinha pedido certo. O milagre que eu estou orando para acontecer. Aí a vida de Zaqueu vem para nos ensinar. Meu irmão, eu creio, Jesus está passando nesse lugar aqui nessa noite. O que é que você vai fazer diante disso? Quais os teus empecilhos de chegar a esse Deus? Arrependimento é a marca, é a base do Evangelho. Só tem salvação com arrependimento. Será mesmo que você houve arrependimento na sua vida? Eu convido você a ficar de pé. Porque o Filho do Homem, versículo 10, veio buscar e salvar o perdido. Não importa a distância que você esteja, não importa o seu pecado, não importa o quão longe você esteja dele, ele veio para buscar e para salvar o perdido. Nós éramos os perdidos. Talvez existam alguns nesse lugar que ainda estejam perdidos. Talvez você até estava ali, mas você mesmo se perdeu no caminho, meu irmão. Talvez as suas prioridades mudaram, voltaram, retrocedeu na sua vida. Não vivam a religiosidade, meu irmão. Lembrando, a religiosidade afasta Jesus da nossa casa, da nossa vida. É a graça. Você não merece nada, mas Ele ainda assim, Ele te escolheu. Esse Jesus que fez tudo. E eu disse que Ele morreu. Eu disse que Ele declarou tetelestai, mas não parou aí. Porque se Ele só morresse, ainda assim não valeria de nada. A que Deus nós iríamos servir? A um Deus morto? Ele fez o caminho que era para a gente fazer. Ele sofreu, foi crucificado, Ele morreu, é verdade. Ele desceu às profundezas do abismo, tomou a chave da morte das mãos de Satanás e disse: sou eu que mando agora. Nem a morte pôde detê-lo. Eu mando até na morte agora. Ele venceu até a morte, meus irmãos. O escrito de dívida que estava no nosso nome, Ele foi lá e Ele mesmo rasgou. E Ele disse: você é meu filho. Você é minha filha. Não há nada mais agora que nos separe desse Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Ele toma as chaves. Ele agora é soberano sobre tudo e sobre todos. Ao terceiro dia Ele ressuscita para provar: eu sou soberano. Para provar para os céus, a terra e tudo que está debaixo da terra: eu sou soberano. Ele venceu a morte. O que fazer diante de um Deus desse, meus irmãos? O que é que lhe impede de chegar a esse Deus? Eu não sei, mas nessa noite você vai quebrar isso no nome de Jesus. Você vai quebrar e você vai ser como Zaqueu.
Hoje você vai buscá-lo para saber quem Ele é, para conhecê-lo mais. Jesus, eu quero te conhecer mais. Mesmo as pessoas que buscam ao Senhor aqui, eu quero dizer algo para você, meu irmão, você ainda não sabe tudo. Existe um mar muito infinito de riquezas insondáveis para serem conhecidas. A palavra do Senhor se renova e nós temos sempre algo mais para conhecer desse Deus. Eu quero te conhecer, Jesus. Jesus, filho de Davi, olha para mim nessa noite. Será que você pode orar assim, meus irmãos, nessa noite? Feche teus olhos. Começa a colocar a tua vida diante do Senhor. Faça como Zaqueu ou faça como o cego de Jericó, não importa. Ambos foram salvos, ambos foram libertos, porque foram em busca de conhecer esse Jesus.